Olá, fashionistas! Eu sou Silvia Medeiros, estilista da Fartingali, e vim aqui nesse vídeo muito especial falar com vocês sobre acabamentos. Eu fiz uma pergunta lá no YouTube sobre o que vocês gostariam de saber mais aqui no YouTube, se era acabamento, corte, modelagem, e vocês responderam que era acabamento, então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês falando um pouco sobre acabamento de vestidos de festa. Uma das coisas mais importantes que vocês precisam saber é que o acabamento faz com que uma peça seja levada ao mais alto grau de qualidade, como também faz com que aquela peça, pode ser de qualquer marca, pode ser feita com qualquer tecido, caia lá no chão com relação à qualidade e ao acabamento dela, tá? Então, se você quer ter uma peça aí bacana, que você tenha uma aceitação no mercado interessante, você precisa de uma peça que tenha muita qualidade, uma peça que tenha realmente um controle ali específico relacionado aos seus acabamentos, tá? Bom, toda peça que é desenvolvida, quando nós vamos partir do desenvolvimento dela, nós já precisamos entender quais são os acabamentos daquela peça. Se ela vai ter um acabamento embutido, se ela vai ter um acabamento por revel, se ela vai ter um acabamento por barrinha de lenço, qualquer que seja o acabamento que nós vamos definir naquela peça, isso precisa ser pensado anteriormente. E por quê, né? Porque quando você está desenvolvendo uma peça, você já precisa entender se essa peça vai ter um revel, por exemplo, e já montar esse revel na modelagem. Não adianta você mandar uma peça para a máquina, chegar lá na pilotagem e você falar, eu não sei qual que é o acabamento que eu vou definir. Você pode sim definir acabamentos nesse processo, mas é importante que você faça já a interpretação deles antes de mandar para o processo de costura, tá? Por exemplo, eu vou fazer um revel, você já deixa o revel cortado. Aí eu vou fazer uma barrinha de lenço, você já deixa mais ou menos a interpretação de que vai ter, a anotação de que vai ter realmente a barrinha de lenço. Na hora que você está montando a peça, que você está fazendo a verificação dessa peça, pode acontecer de você falar, eu ia colocar um revel aqui, mas estou achando que não precisa, acho que com o galão vai dar certo. E você vai mudar esse acabamento, tá? Nesse momento é legal fazer isso, porque você está construindo uma peça piloto, mas o pensar sobre o acabamento que aquela peça tem que ter, ele tem que ser feito lá na hora que você está desenvolvendo a modelagem, tá? Para você ganhar mais tempo, para você ganhar mais agilidade no processo de costura e para que a costureira já se antecipe com alguma condição que ela precise para quando ela for montar essa peça, tá? Então, se for um revel, ela não precisa overlocar, ela pode saber que ali ela vai colocar uma parte de tecido para dar o acabamento. Tá? Então isso faz muita diferença na hora que essa pessoa está costurando, que a modista está costurando. Então vamos lá, falando agora de acabamento de vestidos de festa. O que é muito importante, eu trouxe um vestido aqui para vocês, da Fartingali, para vocês entenderem o que é muito importante nos vestidos de festa, tá? Aqui é um vestido, eu vou ver se eu tenho uma fotinha e posto para vocês, mas é um vestido que faz alguns dias que a gente desenvolveu ele aí para uma coleção nova, e ele é um tecido confeccionado num cetim digital. É um tecido muito maravilhoso de coleções, né, que a gente fala, e a base dele também é uma base de coleção nova, é uma base corpete, ele tem uma abinha aqui interessante, tem acabamentos de viés, enfim, é um vestido de coleção muito legal, mas por esse mesmo motivo que eu trouxe aqui para vocês para explicar um pouquinho sobre ele. Vestidos de festa que tem um acabamento mais específico, por exemplo, forrado, que tem um acabamento que você não entra internamente da peça e vê como ela foi confeccionada, são vestidos que têm um valor agregado maior, tá? Vestidos, por exemplo, que não tem forro, que tem um revelzinho de acabamento, que você vê às vezes o bojo, enfim, todas essas características de um vestido que poderiam ser feitas para mais sofisticado, então para mais trabalhoso, fazem com que a peça realmente tenha um acabamento mais importante. Então, por exemplo, aqui, essa peça, ela é toda confeccionada no cetim digital, como eu falei para vocês. Ela é uma peça que ela é entretelada no cetim digital para que ele não fique molengão, porque ele é um tecido mais levinho, né? Um tecido mais molengão, o cetim. Ele tem o acabamento aqui do viés de cetim. Esse é um viés de cetim mesmo, que vem por cima aqui esse acabamento. Ele tem também toda uma estrutura interna de cetim, tá? Então ele tá forrado de cetim. E esse cetim aqui, eu uso cetim com elastano, porque é um cetim que tem uma maior mobilidade. Por ele ter elastano, ele tem mais uma mobilidade, ele ajuda. Mesmo que essa peça não tenha elasticidade, eu gosto que esse forro seja mais confortável, por isso que eu sempre uso ele. Esse daqui é um tecido que ele é um cetim mais opaco, tá vendo? Então ele não é aquele cetim que a gente costuma pensar sempre de camisola e tal. Ele é um cetim mais específico para festa, para roupas de festa. E ele também tá entretelado, então faz com que a peça fique mais pomposa, tá vendo? Mais durinha, ó. Isso é muito importante nessa peça, ela é mais durinha. Outra coisa que ela tem também, ela tem um acabamento de colchete,
que faz com que a peça, na hora que o vestido seja, né, vestido pela cliente, você prenda o colchete primeiro, para que depois o zíper se movimente. Isso ajuda com que a peça não caia do corpo da cliente, com que você tenha dificuldade, estando sozinha vestindo a cliente, de subir esse zíper. Às vezes a peça está um pouquinho mais apertada, mas é o ajuste necessário para que a peça fique bonita no corpo da cliente. Então você colocando esse colchete, prendendo primeiro, você tem maior mobilidade para subir esse zíper na cliente, tá? Então o colchete tem feito muita diferença nas peças. Eu passei a colocar eles há alguns anos, teve épocas que eu não usei, enfim, não me lembro por que o motivo, mas agora eu tenho colocado em todas as peças. Tem aí também uns truquezinhos de colchete, se vocês quiserem, me comentem aqui embaixo, que agora eu só vou gravar vídeo sobre assuntos específicos. Se vocês me comentarem aqui que vocês querem saber mais sobre isso, diquinhas de como aplicar esse colchete e de que maneira fazer e em quais peças fazer, tá? Outra coisa, o bojo, é muito importante que esse bojo não apareça, ó, ele tá aqui escondidinho, você sente que o bojo existe, ó, ele forma até um contorninho aqui mais bonito na peça, mas ninguém tá vendo o bojo aqui dentro, tá? Também, se por algum motivo alguém abrir essa peça e entrar para ver o que tem internamente, dentro da peça não vão ter linhas ali sobrando, não vão ter peças sem overlock, não vão ter bojos já usados. E eu já vi várias peças, porque eu faço às vezes conserto de peças que não são minhas, para clientes específicas. Eu faço às vezes esses consertos, às vezes eu abro a peça, o bojo lá já está usado, já está com uma cor de linha diferente. Você viu que ele foi tirado de uma peça e colocado nessa. Por esse motivo é importante que todo o acabamento seja impecável, mesmo que ele não esteja aparente para cliente, tá? Peça sem acabamento de overlock, peça sem acabamento de viés, quando a peça não tem forro, fazem muita diferença quando a pessoa vai comprar a peça, quando leva para sua casa e vê que aquela peça do avesso está impecável, está super bem feita. Bom, então é isso. Aí eu faço esse acabamento aqui interno, tá? E o forro também eu coloco na parte da saia, eu também faço todas as saias forradas. Eu não estou fazendo atualmente as saias que são muito pesadas, porque as clientes têm pedido peças mais leves. Então, quando o tecido é um pouco mais pesado, como o cetim span, como o Versalhes, como o Zibeline, às vezes, dependendo de quanto é o volume dessa saia, às vezes ela tem 2, 3 camadas, eu acabo não usando um forro de cetim, mas eu uso o forro da própria saia ali, quando ela faz 2, 3 camadas para dar esse acabamento interno. Então, todas as minhas peças, você não vê o acabamento aqui, ó, ele tá todo fechadinho aqui, ó, todo embutidinho, tá? Bom, então, aqui também a questão do zíper é muito importante. Tem peças que são confeccionadas em que o zíper não está embutido dessa maneira. Você vê toda a peça espalmada para fora, tanto forro quanto principal costurado, e eles aqui overlocados e o zíper colocado. Para ajuste, é uma beleza esse tipo de peça, mas para um acabamento de qualidade, esse tipo de ajuste não funciona. Então, peças com qualidade, com acabamento impecável, o zíper precisa ficar realmente embutido, escondido, você não vê o zíper e ele faz total diferença aí na peça, tá? E também finalizações das peças também é muito importante. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês a parte interna. Peças com overlock feito, precisa ter, tá? Quando você não quer usar overlock ou quando você não tem overlock, você pode fazer a costura embutidinha, tá? Que faz também um acabamento muito interessante e bem bonito nas peças. Peças, tá vendo, completamente overlockadas em todas as costuras, de maneira também que você consiga fazer um ajuste aí bom e rápido para quando você precisa fazer uma entrega de peça interessante, tá? É importante que vocês tenham sempre muita qualidade nessas peças, porém vocês têm que ter agilidade aí na entrega quando você trabalha com ajustes para a cliente. Quando você trabalha em atacado, que você manda essa peça aí em grande quantidade, os lojistas compram essas peças e aí fazem os ajustes nas suas lojas. Essas indústrias, elas pensam de outra maneira. Elas pensam em produzir um vestido de qualidade, mas um vestido que não tem um pós-venda, né? Um ajuste, uma alteração, uma costura que pode soltar para servir um pouquinho para ficar mais confortável na cliente. Eu, como trabalho aqui num processo misturando industrial com ateliê, eu faço com que as peças tenham uma capacidade aí de aumentar o tamanho um pouquinho, né, ficar mais confortável. E eu também penso sempre nesses ajustes posteriores, não tirando a qualidade da peça, não deixando a peça mal feita, mas sim pensando que a cliente pode querer um vestido um pouquinho mais solto e que se eu não tiver nenhum recurso dentro dela, eu não vou poder atender essa cliente. Então isso é muito importante, é uma das questões que eu mais bato em questão a produzir a peça, porque eu sei que chega lá na loja, às vezes por 1 centímetro a cliente não leva um produto. Se você está assistindo esse vídeo, você é lojista, você sabe que isso acontece com frequência e você perde cada vez mais vendas exatamente pela falta, às vezes, de 1 ou 2 centímetros na peça.
Bom, falar sobre acabamento é um mundo aí de conhecimento, um mundo de informação. E eu quero saber se esse vídeo aqui funcionou para você, se vai te ajudar no seu trabalho, aí na sua empresa ou no seu dia a dia. Bom, se você gostou muito desse vídeo, dá like, se inscreve aqui no canal e não esqueça de compartilhar ele com as suas amigas que gostam de moda e de estilismo. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!